Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado aí com os meus alunos da pós-graduação da Faculdade Europeia, os alunos da disciplina de IA para Jogos, estou gravando aqui esse vídeo com o resultado, né? A simulação, alguns trechos da simulação do torneio do Robocode. Esse aqui foi o projeto da disciplina proposto, então o objetivo era que os alunos implementassem algumas técnicas de IA aplicadas a jogos usando a plataforma do Robocode. Tá, eu preparei uma pequena planilha aqui de confrontos. Esse semestre a gente teve 6 equipes, então foram 6 robôs para um desafio, um torneio individual. Então, as regras que eu defini aqui para que o vídeo não ficasse muito longo consiste em vou rodar a simulação desses confrontos e vou deixar o confronto rolando por mais ou menos 1 minuto. Então eu vou naturalmente passando alguns trechos lá, algumas etapas, selecionando momentos aleatórios lá durante o confronto. A gente vai rodar 100 rounds para cada partida, né, cada confronto desse. E aí eu vou pontuando alguma coisa, fazendo alguma análise assim, mas o objetivo é que esse vídeo seja o mais rápido possível, o mais sucinto para não ser muito demorado. Então eu vou seguir aqui a planilha de confrontos de acordo com o nome dos robôs. Na verdade, eles foram ordenados de acordo com o nome dos alunos, né? Então, essa planilha de confronto aqui, a gente vai seguindo. Eu vou já marcando aí durante a execução e a gente vai observando as simulações, beleza? Então, a primeira disputa que a gente tem aqui é o robô Rochedo contra o robô Cyborg. Então, vou abrir aqui o simulador do Robocode, né? Inicializar uma nova batalha. Vou selecionar aqui o robô Rochedo e o Cyborg. Vou aqui as configurações de round, 100 rounds. Vou deixar um campo aqui de 1200 por 1200. Um campo do tamanho médio, poderia ter sido um campo maior, mas aqui já é o suficiente. E vou startar a batalha. O robô Cyborg parecia estar se esquivando bem, né, dos ataques do Rochedo. Só que tem uma dificuldade lá quando ele termina alcançando as extremidades do campo. Esse aqui é um caso interessante que nenhum dos robôs eles implementaram uma estratégia de busca, né? Explorar o cenário. Aí os dois ficam presos aqui, tentando a partir do radar localizar um adversário sem sair do lugar, né? Sem se locomover. Esse é o tipo de partida, por exemplo, que a gente vai ter um empate, né? Porque os dois vão estar o mesmo nível de desgaste e simultaneamente vão ser destruídos. Vou passando aqui para ver se a gente encontra outra configuração interessante. A gente efetivamente só tem ação quando algum dos robôs cai no campo de visão do adversário, né? Pronto, então a gente teve aí o primeiro resultado aí, né? O robô Rochedo fazendo 15.485 pontos. 15.485 pontos. Enquanto o robô Cyborg da Fernanda fez 3.454. Certo? Então a nossa próxima disputa aqui entre o robô Rochedo e o FL Bot.
Vamos colocar lá para execução. A configuração tá ok, já está definido aqui como padrão, então vamos lá. Essa começou aí bem disputada aí, né? Uma estratégia aparentemente parecida. Mas a tendência é que esse robô rochedo do Brandão, ele tá sempre encurralando os adversários contra a parede. E aí, mais uma vez o robô rochedo venceu. Fez uma maior pontuação, né? 18.834 contra 6.465. Então a próxima disputa que a gente tem aqui é entre o robô rochedo e o Senkei 2. É uma versão já publicada, né, que foi alterada, foi adaptada. Então vamos começar mais essa simulação. Isso aí foi uma alteração no código do robô Senkei, feita pelo Matheus. Vamos ver como é que ele lida com o robô rochedo aí do Brandão. É, o Senkei tá meio desorientado, né? Tá rodando pra tudo que é lado, não fixa num ponto aí onde tem um inimigo. O rochedo ele parece se concentrar bem, né, quando identifica o adversário. Você pode ver pelo próprio radar dele lá, ele está sempre orientado para onde o adversário está se locomovendo. Diferente desse Senkei que ele fica constantemente procurando adversários, girando, apesar de fazer uns ataques mesmo à distância. Termina não sendo muito eficiente nos ataques, né? Enquanto o rochedo está sendo violento aí. Então, o rochedo fez aí 16.001 pontos. Vamos voltar lá na planilha, né? 16.001 pontos. Enquanto o Senkei lá do Matheus, ele fez 1.523. E para nossa próxima disputa, a gente tem um rochedo enfrentando o bot do Rafanelli. Então vamos colocar aqui o bot do Rafanelli. Começar a disputa. O bot do Rafanelli está meio perdido, ele não está conseguindo identificar o adversário e atacar.
Então agora, por exemplo, ele encontrou, conseguiu fazer esses ataques, então a disputa aí direta. Nesse caso aí a surra tá sendo grande, né? O bot do Rafanelli, ele inclusive é até cercado pelo o rochedo lá do Brandão. Ele fica perdido sem conseguir identificar onde está o adversário. E aí na retaguarda o Brandão consegue atacar livremente sem ser atacado. O resultado foi uma surra aí, esmagadora aí. 17.081 pontos pro Rochedo. E o bot do Rafanelli, 414 pontos. Lembrando que a pontuação aqui, se vocês olharem na planilha, né? A pontuação ela diz respeito a vários aspectos, né? Então, não é apenas o nível de sobrevivência, você ter destruído o adversário, mas o nível de dano que você teve, a pontuação bônus que você pode receber, o nível de estrago que você faz no adversário, né? A quantidade de vezes que você ficou em primeiro lugar. Então, por exemplo, para ilustrar aqui esse caso do robô rochedo contra o bot do Rafanelli, veja que ele ficou em primeiro lugar em todos os rounds. Então ele foi definitivamente superior realmente. Vamos para o nosso próximo combate, que é o último do robô rochedo, né? Que é rochedo contra o Hunter. Vamos ver se aparece algum aí que ganhe desse rochedo. O Hunter parece estar encarando aí, ó. De frente aí o rochedo. Eles parecem ter uma estratégia de aproximação. Então tem uma implementação de identificação do adversário aparentemente boa, né? Tendo em vista que eles estão sempre se atacando. Aí o que vai pesar bastante é a movimentação, como eles podem se desviar das balas, serem menos previsíveis. Então você pode até observar aí, ó, o Hunter ele está sendo encurralado novamente contra a parede, mas o rochedo ele consegue estar se esquivando das balas muito mais do que ele. Então a movimentação dele permite que ele se esquive dos ataques mais facilmente e sofra a menor quantidade de dano possível. Tá aí, ó, robô rochedo, 15.199 pontos. E o Hunter alcançou um score de 2.784. Então, todas as partidas lá do robô rochedo do Brandão já foram finalizadas. Então, agora a gente precisa saber se
os outros robôs vão fazer uma pontuação maior, né, para poder esperá-lo. Então a próxima disputa é entre o Cyborg e o FL-Bot. Então vamos ver aqui como eles se enfrentam. Então Cyborg, o FL-Bot. O Cyborg já está mais ousado, né? Vai pra cima mesmo do adversário. Tanto que aparentemente ele tá recebendo, tá tendo vantagem. Nesse caso aqui a disputa foi um pouco mais acirrada, mas se sobressaiu o Cyborg da Fernanda. Ele fez 1.600 ou 16.108 pontos. Contra 12.026 pontos do FL-Bot. Próxima disputa agora é o Cyborg contra o Senkei. O Cyborg parecia que ia ficar encurralado ali na parede, mas conseguiu se movimentar um pouco e sair daquela posição. Mais uma vez aí o caso da não implementação, né, do algoritmo de busca e exploração do espaço. Aí dependendo da posição que os robôs vão aparecer no simulador, eles ficam aguardando um evento de detecção do adversário para poder se movimentar. Opa, outra disputa bem acirrada aí entre o Cyborg e o Senkei, com a leve superioridade para o Cyborg. Terminou completando aí os 10.005 pontos. Contra 9.864 do Senkei. Próximo combate vai ser entre o Cyborg e o bot do Rafanelli. Veja comportamento interessante, né? O bot do Rafanelli ele fica rodeando o adversário
sem gastar balas, né, sem estar atacando efetivamente, atirando. E o ciborgue da Fernanda, ele não consegue atingir o adversário. Ou seja, ele não conseguiu detectar o padrão de movimento dele e não consegue atacar ou atirar no ponto objetivo, né, o ponto final para qual ele vai se locomover. E ela acabou gastando toda a munição, toda a energia, atirando em nada. Isso foi um exemplo bem interessante de comportamento. Então, só se esquivando lá, o Bota Rafanelli conseguiu vencer esse round. Mais uma vez, aí se repete esse padrão. E aí o resultado final de todos os rounds, o Cyborg ele conseguiu vencer, ele conseguiu causar mais dano efetivamente no adversário e fez uma pontuação de 10.802 contra 4.425 do Bota Rafanelli. A próxima e última confronto do Cyborg é contra o Hunter. Nesse caso aí o Hunter ele consegue se esquivar bem das balas, porque ele está se movimentando, enquanto o robô do Cyborg ele se torna um pouco previsível, né? Porque tendo em vista que ele está parado no mesmo local, era esperado que ele fosse mais atingido. Agora ficou mais claro que o Hunter ele está atacando mais eficientemente e tentando se esquivar das balas, enquanto o Cyborg apenas atira. Então dessa forma aí ficou fácil. Então o resultado final esse último confronto Cyborg foi uma pontuação de 10.624 contra 8.857 do Hunter. Foi bem disputada aí essa batalha. O próximo combate que a gente tem é entre o FL Bolt contra o Senkei. Então os dois já estão aqui configurados. Vamos à disputa. O Senkei, apesar de parecer
não saber o que está fazendo, já que ele fica constantemente girando em busca do adversário. Ele conhece bem esse ponto do adversário, tanto que ele está sempre atirando e atacando nas coordenadas certas do adversário. Para esse caso aqui, o Senkei venceu o FL Bolt, tendo um score lá de 15.224. E o FL Bot 10.861. O próximo combate é entre o FL Bot e o Bot Rafanelli. Quando o Bot Rafanelli identificou seu adversário, já estava nas últimas. Aí foi destruído. Então é uma estratégia bem eficiente essa do FL Bot, né? De ficar se esquivando, fazendo esse movimento como se fosse um pêndulo. E o Bot Rafanelli tem dificuldade em fixar o adversário e fazer o ataque dele, né? Buscar o adversário. Quando o adversário se movimenta e foge do raio dele de visão, ele já fica perdido. Então a FL Bot aí completou com 16.347 pontos. (16.347) contra 2.925. 2.925 do Bot Rafanelli. Então já aqui avançando aqui para as últimas partidas, a gente tem agora o FL Bot contra o Hunter. Nesse momento os dois parecem estar usando uma estratégia bem parecida, né? A movimentação, fazer o ataque. Vamos ver quem vai se dar bem aí. O Hunter se deu bem esse turno. Os dois seguem com a mesma estratégia, movimentação tipo pêndulo. Então ele vai e volta para o mesmo lugar, alternando, né, a movimentação e atacando o adversário.
Apesar de parecer um jogo com estratégias parecidas, o Hunter terminou se dando bem em cima do FL Bot, marcando aí, ó, 10.566 pontos. Contra 4.569. Indo já para nossas últimas disputas. Agora a gente tem um 100k contra o bot Rapanelli. A estratégia resultante do bot Rapanelli é ficar contornando o adversário não consegue atingi-lo. Resta saber se quem terá mais energia durante essa movimentação, né? Quem irá sobreviver. Nesse momento aí o bot do Rafanelli está desorientado. Ele não conseguiu identificar o adversário conseguiu atacar livremente. No final, o Senkei vence o bot do Rafanelli com 14.996. 14.996 pontos contra 2.271 do Rafanelli. 2.271. Nossa penúltima batalha vai ser entre o Senkei e o Hunter. O Hunter já nas suas últimas energias, só restou para ele se esquivar das balas. O resultado do nosso penúltimo combate, né? O Senkei venceu o Hunter. 13.559 por sua pontuação. E o Hunter 3.581. E nossa última batalha é entre o bot Rafanelli e o Hunter.
Hunter parece estar mais consciente, né, de identificar o adversário e atacar, sendo mais eficiente nos seus ataques e naturalmente desperdiçando menos energia, né? Agora eu percebi que tava o som cortado, mas aí eu coloquei essa disputa pra vocês aí, todo mundo contra todo mundo, só pra gente ter uma ideia de como seria o comportamento de cada um, tendo em vista que vocês fizeram um combate 1 a 1, né? Então o primeiro adversário que vocês encontram vai ser aquele que vocês vão atacar.
Olha que coisa, o cara tá desperdiçando munição atirando em nada.